Olá, ouvintes da Dufimate, boa noite a todos. Chegamos aqui à tão esperada live Ecos Coloniais, Pandemia e Genocídio Indígena, com a ilustre presença da Sônia Guajajara, que é em si um patrimônio cultural brasileiro e uma grande líder dos povos indígenas de reconhecimento internacional. E então ela está nos prestigiando com esse aceite desse convite que até agora não acredito. Enfim, como informes para a gente poder começar a live, quero relembrar vocês que nós temos página no Facebook, página no Instagram, no YouTube, com diversos conteúdos referentes às questões da luta da classe trabalhadora, né? Essa live, ela nasce como uma das atividades do GT Power, que é um GT da Dufimate, que compõe a Dufimate, que estuda as questões ambientais em Mato Grosso, e também é fruto de uma articulação. A Dufimate, enquanto o governo tem um plano A, genocida para a classe trabalhadora, nós estamos construindo um plano B de salvar as vidas dos trabalhadores na articulação das forças dos próprios trabalhadores. Então, nesse sentido, a gente tem 4 GTs, um GT para arrecadação de recursos, um GT para construção e distribuição de EPIs, um GT de comunicação, que é quem promove essas lives e outros materiais, e um GT de estudo das condições dos povos indígenas, e dentro desse GT a gente chama a Sônia para a gente poder dialogar sobre a questão indígena e a gente poder se aproximar dessa pauta que é tão importante no nosso estado, que comporta mais de 30 povos indígenas, 40 povos indígenas, povos quilombolas. Então, nós temos vários povos originários e nós não podemos virar as costas para essas pautas tão importantes nesse momento. Bom, eu não sei se o Gustavo e o Domingos estão aí. A ideia era que eles saudassem a Sônia Guajajara com 3 minutos de fala cada um. E, posterior a isso, encaminho para a Sônia fazer a sua apresentação e sua saudação. Gustavo, a fala é sua, 3 minutos, por favor. Ok, muito obrigado. Obrigado, Lélica. Muito obrigado, Sônia. É muito importante realmente a sua participação nesse momento, trazendo aí a sua voz tão importante para a gente poder compreender um pouco mais sobre a realidade dos povos indígenas nessa escala nacional e para tentar trazer um pouco para uma escala de Mato Grosso, a gente tentar entender um pouco como a gente pode se ajudar. Então, como a Lélica bem introduziu, eu agradeço a sua presença para poder fazer esse diálogo em nome do GT de Apoio aos Povos Indígenas. E a gente também aqui em Sinop, a gente montou um fórum chamado um Fórum Territórios Amazônicos de Mato Grosso, onde a gente tem aí o apoio também da Dunemat, do Sintep, do MST, onde a gente quer fazer essa união, né, a gente tentar se reunir, se encontrar para fazer esse diálogo entre povos indígenas, entre MST, entre academia, entre pesquisadores, alunos da universidade, enfim, pensando um pouco nessas questões todas da vulnerabilidade das populações indígenas e como a sociedade pode se organizar de forma contínua e planejada para que a gente possa ter ações desenvolvidas ao longo dessa pandemia, mas também após a pandemia, né? Esse futuro pós-pandêmico que a gente imagina que os grandes engenheiros dos ecossistemas, que são os povos indígenas, podem contribuir enormemente para a gente poder pensar numa utopia brasileira que realmente vale a pena, principalmente aqui no arco do desmatamento em Mato Grosso, né? Então, queria agradecer e espero que a gente possa fazer um debate interessante e aprender bastante com a Sônia. Muito obrigado. Domingos, acho que você pode falar, talvez a Lélica tenha tido... Ok, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Ok. Sônia, é um prazer estar aqui contigo. O primeiro contato que eu tive com você não foi pessoal, foi através de um trabalho teu. A gente estávamos fazendo um texto para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, um encontro chamado Sim da Amazônia. E era um trabalho teu que tratava do extermínio dos povos lá na época da descoberta para cá, né? Quase
5 milhões de índios exterminados. Bom, então é muito bom ter você por aqui. Eu trabalho numa área explosiva, estou há mais de quase 40 anos aqui pela Amazônia da vida, na área de geologia, mineração, energia, ou seja, tudo que tem dado problema para os povos indígenas, numa universidade que nasceu em Aripuanã, com o projeto de Unicelva, numa área onde também o que teve de extermínio de índios não está escrito. Enfim, tem que ser resgatado, até porque a própria cultura local não mudou literalmente em relação a quando eu cheguei aqui em 80, quando se dizia que índio bom é índio morto, ou para cada gol marcado no Verdão, que era o antigo campo de futebol daqui, um índio morto no sertão. Quer dizer, é uma visão completamente, né, distorcida, enfim, você conhece muito bem também. E estamos agora nesse momento terrível, onde a FUNAI volta, ou tentam trazer de volta aos generais, o Ministério de Meio Ambiente arrumou um bandido, literalmente, né? Ele foi condenado e ganhou como prêmio o Ministério, e diz hoje, quando liberaram o vídeo da tal da reunião, a fala dele é emblemática, né? Vamos aproveitar a pandemia e vamos botar os boi para cruzar a fronteira. Quer dizer, e a frente que nós temos no Mato Grosso, do arco de ocupação, é a área hoje mais violenta do que até lá no Pará. Então, foi uma boa iniciativa da Dufmat de trazer a temática e convidá-la, né, como ninguém que sabe tocar bem do assunto. Eu agradeço a oportunidade de poder estar te dando um alô e de poder aprender com você. E desejo que o nosso debate aqui seja bastante proveitoso. Muito obrigada, professor Domingues. Agora eu vou passar a fala da Sônia para fazer a sua saudação à nossa live. E aí começaremos. E peço, então, para o pessoal já poder se retirar da sala para a gente iniciar. Obrigada, Sônia, pela sua presença. Sônia, o microfone está desligado. Liga o microfone. Olá, boa noite, Lélica. Boa noite, né? Gustavo Domingues, professor Domingues, que estão aqui com a gente, né? O pessoal da Dufmat. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, né? Nesse debate, que é bem importante, né? Para a gente poder chegar, né, em todos esses lugares mais diversos, né? E que nem sempre a informação chega a partir da versão, né, direta, né, sobre a realidade dos povos indígenas. E é bem importante para a gente estar ocupando, né, e estar fazendo esse diálogo para que a gente possa informar todas as pessoas, né, sobre como está o contexto, né, como estão os povos indígenas nesse contexto da pandemia do novo coronavírus, né? Então, obrigada e vamos lá, né, para essa entrevista. Vamos lá, gente, minha internet tá cá e volta, né? Essas coisas são assim, que é tudo aqui militância e instrumento de trabalho caseiro. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer todo mundo também que está assistindo a live. Eu tô nervosa, nunca disse que eu não ia estar nervosa, eu sempre falei que eu ia estar nervosa hoje na live, né, com a Sônia, mas vou tentar aqui me centrar. Sônia, a live a gente pôs o título de Ecos Coloniais, porque me parece que o tratamento do governo diante dos povos indígenas em relação a essa pandemia é um eco do primeiro homem branco que pisou aqui e que se considerou racialmente superior e se deu ao direito de se considerar um dominador dos povos indígenas, se considerar um colonizador do nosso continente, se considerar uma raça tão superior que traria para a gente a civilização diante de povos não civilizados. E a própria fala do Bolsonaro de dizer que alguns indígenas têm, enfim, assumido a nossa cultura e se tornando quase gente como a gente, também mostra que esses ecos coloniais continuam persistindo até os dias de hoje, né? E, enfim, a gente aprende na escola, a gente urbano, né, branco, que os povos vieram de fora para nos colonizar, trazer a civilização. Qual é o lado B dessa história? Como é que os indígenas, os povos indígenas, vêm e sofreram esse processo de colonização? Bom, eu acho que, na verdade, nem podemos chamar do lado B, né? Chamar o lado real dessa história.
as histórias que não são contadas, né? As histórias que até hoje, né, não foram contadas a partir da versão indígena. E isso se expressa no comportamento da própria sociedade, né, onde tem hoje o Bolsonaro como uma reencarnação viva, né, de todo esse período colonial, e que agora volta com muita força, né? E eu falo da sociedade também porque, infelizmente, né, a gente percebe muito esse distanciamento da sociedade ainda, né, dos povos indígenas. A população brasileira, no geral, né, não conhece a sua verdadeira história, porque quando não conhece a vida, né, não conhece sobre povos indígenas, não conhece a si mesmo, tendo em vista que o Brasil é um país originário, né, originariamente indígena. E Bolsonaro, né, nunca negou, nunca, né? Eu relembro até uma das suas frases de antes ainda da campanha, desde que ele era deputado, né, lá atrás, quando ele dizia um dia que parabenizava a cavalaria militar dos Estados Unidos, né, que pela sua competência de conseguir exterminar todos os índios, e hoje eles não têm esse problema. Então, isso foi uma fala, né, do Bolsonaro no Congresso Nacional, e de lá para cá ele vem o tempo todo, né, cada dia soltando uma dessas que só expressa, né, não só um racismo, mas um fascismo muito violento que tem incitado, né, a violência, que tem incitado invasões e que resgata ainda essa nova política da ditadura, né, que é essa política integracionista, onde traz, né, essa visão de tornar os indígenas cidadãos, né, ou seres humanos, como ele diz. Então, isso é realmente essa demonstração de que Bolsonaro ignora totalmente, né, a diversidade, os modos de vida, né, e adota um total desrespeito a essa diversidade cultural, né? Quando ele fala do integracionismo, ele reforça essa prática da ditadura que exterminou milhares de povos e que reduziu tipo de 4 milhões, né, de indígenas a 200 mil. Então, é isso que ele valoriza, né? Esse extermínio dos povos indígenas. E aí, logo no primeiro dia de janeiro, né, do ano passado, que foi, né, o início do seu governo, a gente viu todo esse discurso dele aí, né, de campanha, se materializar exatamente nesses ataques, nessa violência, porque tudo que ele diz respalda as práticas de violência, né, por todas essas pessoas que já têm vontade, né, de praticar esses atos. Então, é isso, né, o que tá em curso, e que nós sempre enfrentamos todos esses períodos, né, colonial, né, na ditadura, com muita resistência, com muita luta, apesar de tão sangrento foi, mas, infelizmente, nós não podemos dizer que esses períodos passaram, né, e que as práticas que hoje estão em curso no Brasil estão muito, né, traz muito viva ainda essas práticas de todo esse período aí, né, tão triste, né, tão sangrento para os povos indígenas. E que nesse momento de pandemia, né, tudo isso se acentua muito mais. Agora, pegando em relação à pandemia, a gente fez a solicitação para que lideranças indígenas do Estado mandassem mensagens de como está a situação dos povos em diferentes regiões do Estado. E aí eu vou pedir para o pessoal da comunicação, vamos tentar botar o vídeo do Agnello. Se não for possível, eu vou dizer o que está no vídeo, eu não sei quanto a nossa internet vai aguentar. Mas seria muito bom escutar a própria palavra, né, do Agnello. Se não der, eu vou reproduzir para a gente poder conversar sobre ela. Cérvulo, Laís.
Não, gente, não vai rolar. Tudo bem, eu vou trazer aqui, então, eu compilei os dados. Bom, a gente pediu para duas lideranças indígenas conseguiram mandar para a gente retorno disso. Um é o Anísio, que é do povo Guató. Desculpa, gente, eu não tenho a menor proximidade. Se eu ler as coisas erradas, eu vou pedir desculpa, viu, Sônia? Por ignorância mesmo, assim, e você me corrige. Então, o Anísio, do povo Guaitó, do Mato Grosso do Sul, disse que ele sente um processo de morte, uma política intencional de morte dos povos indígenas, mas por uma prática silenciosa, que é não fazer os testes do Covid, que é não mandar médicos para regiões, o próprio corte dos mais médicos, né, dos médicos cubanos, ele colocou como uma prática que dificultou muito a saúde em geral dos povos indígenas, e que agora, em contexto de pandemia, essa falta ela se torna mais aguda, né? E o Agnello, que eu queria ter passado aí dos povos chavantes, ele afirma com todas as letras que os povos chavantes estão morrendo. E isso é corroborado com a notícia de que a única criança morta até agora com Covid, o único bebê, é um bebê indígena chavante de 8 meses, né? E aí o Agnello vai falar assim de uso de uma arma silenciosa, que corroborando muito com o que o Anísio também trouxe, né? Ao negar acesso aos recursos, isso está promovendo um genocídio, mas que não tem a ver só com a pandemia, mas também com o conflito de terras com o agronegócio, né? Enfim, Sônia, dentro dessa realidade apontada pelas lideranças no interior, você considera que é realmente uma prática intencional e tem a ver com o conflito de terras com o agronegócio? Como é que você enxerga essa... E você considera que isso é uma necropolítica, portanto, né? É uma política adotada intencionalmente para a morte dos povos indígenas? Como é que você percebe essa pandemia nesse contexto, nesse governo, nessa crise que a gente está passando? Bom, claro, tudo que eles trouxeram, né? É exatamente isso que nós estamos sentindo, né? Porque nesse momento a gente está vivendo não só um negligenciamento do atendimento, né, aos povos indígenas pelo Estado brasileiro, mas nós estamos vivendo exatamente uma institucionalização desse genocídio, né? Quando se nega a notificação, quando se nega o atendimento, né, você está simplesmente sendo conivente, né, com todo esse descaso, né? E nos preocupa muito, né, toda essa omissão do governo do governo federal, principalmente, né, em relação à CESAI, porque a CESAI seria esse órgão, Secretaria Especial de Saúde Indígena, responsável para dar conta de atender, de notificar, né, e trazer a divulgação de como que está esse panorama entre os povos indígenas e o que eles estão fazendo. Só que a CESAI fez exatamente o contrário, né? Claro, porque segue a orientação do Bolsonaro, porque tudo que ele fez até agora foi na contramão do que tem que ser feito, né? E a CESAI, né, logo no início, começou a negar o atendimento e a notificação dos indígenas que estão fora das aldeias. Nós começamos a bater muito forte em cima disso, porque os indígenas, independente do lugar que esteja, né, ele tem que receber um atendimento igualitário, né, a todos os outros que estão também nas aldeias. Só que a CESAI começou a não notificar esses indígenas, e a gente viu um número crescente, cada vez mais acelerado, de óbitos e de contaminados, né, e não estava saindo de lugar nenhum. Então, a PIB criou um Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, e nós começamos a trazer, né, esses dados e divulgar, para poder, né, mostrar que a situação está grave também entre os povos indígenas. Até o dia de hoje, né, nós já temos 121 indígenas falecidos, né? Nós temos 846 contaminados, isso considerando quem conseguiu ter acesso ao teste, né? Porque se não tem muitos não têm acesso ao teste, não tem como a gente saber, né? Mas estima-se que os casos de contaminados, né, e subnotificados
é muito mais. Né? Esse total já atingiu 59 povos diferentes. E esses números que a gente está apurando, né, já corresponde a um percentual de 14,3% da letalidade entre os povos indígenas, né, quando você coloca aí proporcional à população. Enquanto que a letalidade da população do Brasil, né, no geral, é 6,5%. Então, isso demonstra exatamente esse genocídio autorizado que está em curso no Brasil. Né? Ao invés do governo adotar medidas, estratégias para proteger as vidas, eles estão simplesmente, né, sendo omissos ou fechando os olhos exatamente para esconder essa realidade. Certo. E, Sônia, você há muito tempo vem demarcando nos seus discursos, e não só você, né? Várias lideranças dos povos indígenas têm trazido nós nunca escutamos os alertas que vocês nos trazem em relação ao desmatamento, ao desrespeito da natureza. E vocês sempre trazem que o que nós estamos atravessando não é uma simples crise, mas uma crise civilizatória. Eu lembro disso na sua fala, quando você veio aqui na Dufimate, na sua campanha, inclusive. E aí me parece que a Covid vem corroborar com aquilo que vocês vêm falando há muito tempo, né? Porque agora o que os marxistas têm dito, né, é que a gente está atravessando uma crise econômica profunda que se inaugura esse ano e que vai se arrastar por muito tempo, só que com um plus, né, de uma crise ambiental gigantesca, né, e que se expressa aí na pandemia, crise política, enfim, é uma crise do capital com tudo corroendo, né, uma crise civilizatória. Qual é a leitura de vocês, dos povos indígenas, deste contexto? Como é que vocês entendem o que nos fez chegar onde estamos? Né? Qual é as críticas que vocês têm a esse processo civilizatório que nos fez chegar até aqui? Queria que você desse uma pincelada sobre isso. Eu sei que é muita coisa, mas... Para nós é muito simples, né? E é o óbvio que está acontecendo, o que para muitos é uma novidade, né? Passar por pandemia. A gente já passou por muitas epidemias e passamos por vários tipos de pandemias, né? A pandemia dos ataques, a pandemia da violência, a pandemia, né, da negação de direitos, da exclusão. Então, essa é mais uma, né? E que vem reforçar todas as outras que já estão em curso, né, durante esses 5 séculos. E nós não temos dúvidas que essas doenças, né, esses vírus que aparecem, eles simplesmente não aparecem do além, né, do nada. Eles aparecem exatamente por conta desse desequilíbrio da natureza, por conta de toda a forma de consumo, né, que o mundo adotou para atender as demandas, né, e as urgências do capitalismo, que é sempre explorar cada vez mais, né? E chega um ponto que a Terra reage, né, e começa a exigir que dê de volta tudo que foi tirado dela. E chega num momento assim que é preciso voltar a um ponto de origem, né, para poder pensar o que fazer para o futuro. E nesse momento isso se acentua muito, né, essa urgência em mudar um modelo, né, de produção. Eu não queria nem falar desenvolvimento, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando que a gente está junto, né, por um outro modelo, mas, na verdade, o desenvolvimento é o contrário, né? A gente precisa de envolvimento das pessoas, envolvimento, né, das pessoas com o meio ambiente. E, então, esse modelo econômico que está em curso é um modelo que já não se sustenta mais, é preciso romper com tudo isso, né? Esse modelo altamente predatório, opressor, centralizador, né? E é tudo isso que causa mesmo, e vai causar muito mais se a gente não romper agora. Então, eu tenho falado muito, assim, que a gente precisa tirar algumas lições dessa pandemia, né? E eu acho que 3 importantes é exatamente pensar nessa solidariedade, né, que tem que ser mais exercitada entre as pessoas, e penso que, nesse momento, muita gente está despertando para isso, para poder ajudar mais, ter mais empatia com o outro. O outro ponto é
esse rompimento com esse modelo, né? Predatório, opressor, centralizador. E o terceiro ponto é exatamente essa conexão, né, ou reconexão com a Mãe Terra. E entender que a gente precisa dela, que é ela que garante o sustento e garante a vida no planeta, né? Então, o mundo inteiro se levanta discutindo como conter mudanças climáticas, né? Como reduzir aquecimento global. Então, nada disso faz sentido se não compreender, né, que essa luta pelo clima é exatamente, né, ela se dá exatamente nessa mudança de uso da terra, né? A descentralização do uso da terra. Somente isso vai fazer conter essas mudanças climáticas. Então, nós temos muita luta pela frente, né? Muita mobilização tem que ser feita, muita sensibilização e, principalmente, muita consciência política e ecológica para a gente poder trazer à tona as mudanças que precisam, urgentes, né? Que o mundo precisa. E aí eu penso que essa pandemia não pode passar e a gente voltar para o mesmo ponto de onde a gente parou. Nós temos que passar por, né? Ela passar por nós, a gente ficar aqui, mas a gente voltar de um outro lugar, né? Pensando num crescimento, mas não num crescimento econômico, mas pensando no crescimento da coletividade, o crescimento, né? Da diversidade, né? Da cultura, do uso dos territórios e principalmente do crescimento, né, dessa luta, né, e dessa forma de vida mais coletiva entre as pessoas. Sim. Inclusive, isso remete à próxima pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte. A gente vive uma crise institucional profunda, né, das instituições capitalistas como um todo. E me parece que dentre as instituições que estão em falência, também, eu não sei se você concorda, né, vamos debater, mas me parece que existe também a falência de alguns instrumentos de luta que vêm desse projeto capitalista. Então, por exemplo, os sindicatos hoje têm um desafio muito grande, porque não existe mais um contingente muito grande de assalariados que possam compor um sindicato. Então, a gente está buscando como se reconstruir, mas o modelo clássico de sindicato me parece que está com dificuldades, né? Os partidos políticos também, diante da população, têm tido um rechaço, né? Tanto que isso está levou em 2013 a uma guinada autoritária, enfim. E, ao mesmo tempo, me parece que existe, eu não sei se você concorda, são impressões minhas, né? Um descolamento existe uma esquerda no Brasil marxista, que tem uma hegemonia branca, e que nesse momento me parece um pouco desconectada. O que eu quero dizer com isso? Assim, vamos esperar a pandemia passar para a gente ver o que vai fazer, vamos esperar. Então, me parece que isso vai desconectando cada vez mais essa esquerda dos povos. Eu não sei se você tem esse mesmo diagnóstico, enfim. Mas o que eu queria trazer para você é que, com certeza, a esquerda não tem conseguido aglutinar e disputar os rumos do país, né? Hoje a gente tem o Bolsonaro brigando com o Dória, brigando com o Moro. São eles ali que estão na disputa, me parece, mais centralmente. Assim, a gente está correndo pela beirada. E com isso eu quero perguntar para você o seguinte: como é que os povos indígenas têm visto essa resistência ao capital? No que nós, povos da cidade, nós, professores universitários, no que nós podemos mudar a nossa luta para poder nos conectar mais às necessidades de vocês, ter uma solidariedade que seja para além de uma nota. A gente geralmente faz nota, né, se solidariza por escrito, mas que mais que você enxerga que a gente poderia fazer, né? Como que os povos indígenas estão vendo esse momento da esquerda brasileira e o que você aposta para a gente se rearticular? Olha, acho que essa pergunta que você faz, como podemos ajudar, eu até já falei na resposta anterior, eu acho, né? Essa forma das pessoas se reorganizar, se reconectar, né? Se conscientizar do que tem que ser feito. E eu acho que a primeira coisa para a pessoa entender o que pode fazer é exatamente se colocar no lugar, né? E às vezes a pessoa pergunta, como é que eu posso ajudar vocês? Eu acho que a primeira coisa também é pensar como ajudar a si mesmo, né? Você não vai ter água para beber se você não compreender a luta dos povos indígenas, entendendo de onde que vem a água que você bebe,
né? Você não vai ter ar para você respirar se você não entender que esse ar vem da floresta que está em pé, que é protegida pelo modo de vida dos povos indígenas, né? Você não vai ter um clima se você não compreender que quem está fazendo essa luta para evitar o avanço do agronegócio somos nós, né? Então, acho que é você se colocar no lugar do outro e entender essa luta como sua também. E que mesmo você na cidade ou que nunca conviveu com indígena, você depende dessa luta, né? Porque nós indígenas, nós somos 5% da população mundial e a gente consegue proteger 82% da biodiversidade que existe no mundo. Então, é muito claro para perceber o óbvio, né? Se a gente, se a biodiversidade está protegida no lugar que tem a presença indígena e que está pelos próprios modos de vida, né? Então, se não tem povos indígenas, não tem biodiversidade. Se não tem biodiversidade, não consegue ter vida no planeta, né? Então, isso deveria ser o óbvio, mas, infelizmente, né, ainda não é possível essa leitura, né, essa conectividade das pessoas de entender a sua vida como, né, como responsável também para fazer essa luta em defesa dos povos indígenas, né, do meio ambiente, enfim, para nós não tem diferença, né, indígena e meio ambiente é uma luta única, é uma luta só, mas para facilitar o entendimento a gente precisa citar os dois, né. Bom, e a gente sempre teve nessa linha de frente, né, a gente nunca parou de lutar, se a gente tivesse parado a gente não existia mais. São 5 séculos de muita insistência, né, de muita persistência, e que a gente sempre, né, esteve aí, né, desenvolveu um papel fundamental na defesa dos territórios, e que é uma luta que acaba beneficiando todo mundo, né? E quando se fala de distanciamento, né, dos indígenas, da esquerda, para nós, sabe, a luta principal mesmo é a luta por território, a luta por direito e por respeito. A gente nunca teve os partidos políticos como grandes aliados nossos, né? Nunca tivemos. A gente tem parceiros, a gente tem alguns apoiadores que, em dados momentos, na luta política dentro do Congresso Nacional, abraçam alguma de nossas bandeiras, defendem, né? Mas a gente não vê os partidos políticos como esse grande aliado para ajudar a gente a enfrentar nossos problemas. É claro que a gente está junto em tudo quanto é luta, né, que vale defender a democracia, que vale defender a coletividade, né, mas estamos buscando fortalecer alianças, né, e fortalecer parcerias em todo o setor da sociedade, porque eu acho que é exatamente esse fortalecimento, né, dos povos, das diversas lutas e das vozes coletivas que realmente poderiam provocar essa grande mudança, né, inclusive política. Vou pedindo ao público aí, se já tiver alguma pergunta para encaminhar, eu vou me encaminhar já para minhas últimas perguntas para a Sônia. Acho que daria tempo. A Sônia não vai poder ficar muito mais... ela vai ficar 1 hora conosco. Então, aproveitem, já encaminhem as perguntas aí para a gente aproveitar a Sônia. Deixa eu olhar aqui no chat. Até o momento, tem muitas saudações a você, Sônia, as pessoas te homenageando, agradecendo você estar aqui conosco. A Ana Roy, que é a nossa companheira, está aqui, uma militante indígena, também está te saudando. E eu vou para a minha última pergunta. Pessoal, manda aí. Sônia, na verdade, eu queria saber de você a questão dessa PL que está tramitando, né? Ela veio primeiro, parece, como uma medida provisória, a PL da grilagem, né? E ela foi derrotada e agora vai voltar com um projeto de lei. Pelo que eu pesquisei, foi isso, né? Eu queria que você explicasse para a população do que se trata essa legislação e por que os povos indígenas estão se articulando contrariamente. Uhum. Bom, de fato, na semana passada veio... Já faz um tempo, né? São 120 dias que vale uma medida provisória. Então, é uma MP do ano passado, né? Do final de acho que foi de 2019, né? E a 910, e aí veio para votar no Congresso de forma rápida, porque ela tinha um prazo para caducar, e esse prazo foi terça-feira, dia 19. Então, na semana passada, eles tentaram, de alguma forma, impor ali e votar logo, né, com pressa, antes que caducasse. A gente fez uma articulação muito forte,
né, nas redes sociais, inclusive em articulação com parlamentares, para que ela não fosse votada, porque realmente não é uma prioridade nesse momento, né? E o Congresso tem um acordo que, nesse tempo de pandemia, só se votaria matérias que fossem, né, relacionadas à saúde. E aí, de repente, vimos a provisória da grilagem, que é exatamente, né, o intuito de legalizar ali, né, dar título de posse para quem ocupou terras públicas, né? Não só terras indígenas, porque entra aí terras indígenas, unidade de conservação, áreas de proteção, e principalmente as terras públicas que existem no país, que não tem ainda nenhuma destinação, né? Então, tem cerca de mais ou menos, em média, 60 milhões de hectares de terras públicas que não são destinadas, e que, de alguma forma, essas terras foram ocupadas por grileiros. E aí, como não tem documentação, né, eles acabam adquirindo, de alguma forma, um documento ali, e agora, com essa medida provisória, eles poderiam requerer o título de posse dessa terra. Então, a gente conseguiu barrar essa medida semana passada, mas, como eles fazem sempre, né, a bancada ruralista ali, esse dito centrão e aliados de Bolsonaro, eles, né, viraram ali o jogo e apresentaram o mesmo conteúdo da medida provisória em um projeto de lei, que é o projeto de lei 2633, que voltou para a pauta, né, para ser votada na quarta-feira, e aí, mais uma vez, né, houve uma pressão ali para o presidente da Câmara, de vários lados, inclusive teve posicionamento do Ministério, do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, né, da Inglaterra, e vários posicionamentos internacionais, que inclusive a gente começou essa articulação ano passado, quando a gente fez uma jornada pela Europa, né, e aí esse ano a gente continuou com essa articulação, e vários outros setores falaram, né, internacional, que não iriam continuar com negócios com o Brasil, sendo que estavam legalizando ali práticas que iam reforçar o desmatamento, e que eles não iam ser coniventes com esse aumento, né, de destruição do meio ambiente aqui. Então, foi uma pressão para todo lado e acabou que mais uma vez, o PL saiu da pauta na quarta-feira. Mas eles, né, não vão deixar também isso assim, continuam negociando para voltar agora para a pauta semana que vem com alguma mudança. Na medida provisória, eles estavam regularizando quem ocupou terra pública até 2018. No projeto de lei, agora, eles estão mudando, né, esse marco temporal para 2008. Mas tem ainda proposta de outros aí da CNA, inclusive, né, Confederação Nacional da Agricultura, que quer levar esse marco temporal para 2012. Mesmo assim, ou que seja 2008, 2012, né, ou 2018, como eles estavam querendo na MP antes, para eles vai sempre empurrando, né, o marco temporal para cá, para poder pegar todo mundo que invadiu terra até agora. E para nós indígenas, o marco temporal que eles estão tentando estabelecer é 88. Né? Então, olha só, se é para poder regularizar terras, né, então vamos ser justos com todo mundo, né? Vamos retomar os processos da marcação de terras indígenas, que está parada, né, aí em várias instâncias, ou na FUNAI, ou no MJ, ou na própria Casa Civil, que não tem andamento nenhum. Né? E o procedimento que esse governo fez assim que assumiu foi devolver todos os processos que estavam lá já para ser, né, ter os territórios demarcados, né, homologados, eles devolveram esses processos para a FUNAI, o que é, né, totalmente assim, inaceitável. Era só assinar. Não, eles devolveram para ser revisto. Porque Bolsonaro não só diz que no seu governo não haverá nenhum centímetro de terra demarcada para índios, como ele quer rever territórios já demarcados, com processos já concluídos. Então, tudo isso faz parte desse pacote, né? A medida provisória 910, que é a mesma coisa que está no projeto de lei 2633, que é a mesma coisa que está na instrução normativa 009 da FUNAI, né? Enfim, eles tentam de todas as várias manobras, assim, para poder aprovar os seus interesses. E o que tá em jogo agora, né, é exatamente essa tentativa de legalizar a grilagem das terras públicas.
Sônia, o Gustavo, que estava aqui conosco, mandou uma pergunta, que é o seguinte: o Weintraub, nosso ministro, nosso patrão, infelizmente, o ministro da Educação, ele fez um comentário hoje que ele odeia o termo povos indígenas, que ele não reconhece povos indígenas, ele reconhece o povo brasileiro. E aí, como você interpreta isso? Como que os povos indígenas recebem isso? E será que a crise política das instituições brasileiras tem a ver com o fato de que o governo, por exemplo, a bancada que você trouxe aí do boi e da bala, ela representa o 1% que detém 47%, a maioria das terras agricultáveis do Brasil, não sei os dados, mas enfim. Isso. Eu queria pensar sobre esse termo. Isso quer dizer, os povos indígenas não são representados pelo governo, assim como os pequenos agricultores também não, porque os seus interesses não estão ali, né, com essa constituição desse governo. Aí eu queria que você comentasse essa frase do Weintraub e pensasse um pouco se a crise política vem nessa falta de representatividade e o que a gente poderia pensar de alternativa para isso, né? Bom, olha, sinceramente que é uma frase totalmente assustadora, né? Mas que não causa nenhuma surpresa, porque o que mais a gente está vendo durante todo esse tempo desse governo são exatamente frases que expressam o total fascismo de todos esses, né? Do governo como um todo, porque vem do Planalto, vem dos ministérios, né? E vindo do Ministério da Educação, é claro, né? Que preocupa muito mais, porque é exatamente essa tentativa dele de colocar todo mundo no mesmo lugar e, assim, favorecer, né, ou proporcionar o extermínio. Porque quando ele diz reconhecer o povo brasileiro, ele anula, né, anula toda a diversidade, toda a tradicionalidade, né, e toda a identidade dos povos indígenas. E aí ele coloca tudo aqui no mesmo lugar de povo brasileiro, né, como se a gente não existisse, né? Então, é realmente assim, assustador, vindo principalmente, né, do ministro da Educação. Não causa surpresa, mas assusta, porque a gente vê aí a intenção desse governo de adotar essa política integracionista, né, e trazer todo mundo para um padrão único de sociedade, né, de produção, como eles estão querendo agora trazer os indígenas, para torná-los produtores rurais, né? Ou tornar todos nós, né, como um único modo. E aí nega os costumes, nega, né, essa diversidade mesmo cultural que a própria Constituição Federal já reconhece, né? Porque a Constituição Federal está lá, escreveu, né, que reconhece as formas de organização social própria de cada povo. E aí, com isso, ele acaba negando, né, não só o direito originário, mas também um direito constitucional. Né? E, claro, né, soa de forma muito perversa e muito tirana, como é a prática desse governo. Eu esqueci qual foi a outra pergunta que tu fez na sequência dessa. Eu perguntei se essa representação monolítica no Estado tem a ver com a crise institucional, né, das pessoas não se enxergarem mais no Estado. E se sim, que alternativa vocês pensam em relação a esse Estado que não representa mais ninguém, exceto esse 1%? Ah, sim, nós estávamos falando do percentual, né, de 1% ocupa quase 47% da propriedade rural, né? Aí eu queria só lembrar aqui também um outro dado, que é exatamente o contraponto desse, que esses setores todos questionam o 1%, né, que nós somos, 1% de indígenas no Brasil, que ocupa, né, hoje, em média, 13% do território nacional, né? Então, esse 1% ocupa 13%, né, são as terras que estão hoje regularizadas, né? E aí ninguém questiona esse 1% que ocupa 46% da propriedade privada, que está exatamente na mão de poucos latifundiários, né? E isso deveria ser o tempo todo debatido, principalmente quando você olha a diferença, né? E o que há em uma e o que há em outra, né? O que há nos territórios indígenas, né? Quando você olha aqui nos territórios indígenas, você vê água limpa, você vê biodiversidade, você vê alimentação saudável,
né? Você vê cultura. Quando você olha os 46% que está na mão dos latifundiários, você vê o quê? As grandes monoculturas, o veneno, né? E principalmente, você vê ali uma redução de área, né, que seriam possíveis para a diversidade de grãos, né, que deveriam ser utilizadas para a diversidade de grãos e são utilizadas apenas para um tipo só, né, para as monoculturas em grande escala para exportação e não para alimentação, né, no Brasil. Então, é claro que eles, com toda essa sua articulação, né, pelo poder econômico, é que vai conseguindo essa representação também no poder político. E aí a gente, né, acaba entrando nessa briga muito injusta, muito desigual, que exclui, né, todas as outras representatividades nesses espaços políticos. Agora vamos ao bloco de perguntas do público, já para depois a gente encerrando aqui com a Sônia, que nós temos mais 15 minutos. Sônia, a gente soube a notícia da morte, do suicídio, né, de um jovem indígena, e aí o Carleandro, que é um psicólogo que milita aqui com a gente, faz uma pergunta. Pode haver um aumento do número de suicídio de povos indígenas diante de toda a pressão que a situação de genocídio velado está impondo, complementando o suicídio e o aumento de sofrimento psíquico, espiritual, psicológico e tal? E a Michele Campos, boa noite, Michele, minha aluna, está falando o seguinte: aqui em Mato Grosso já tem casos suspeitos e vejo que os D6 não têm adotado nenhuma medida especializada, tendo em vista todas as especificidades indígenas. Eu vi na página da PIB notas e informes sobre a situação das etnias que mais estão sendo afetadas com a Covid. Eu gostaria de saber como está a situação da luta dos povos indígenas nacionalmente, se a CESAI tem dado alguma abertura. Essa é a pergunta dela. E a minha, para encerrar, para você encerrar a sua participação na live, eu gostaria de você pontuar para nós quais são as pautas dos povos indígenas nesse enfrentamento à Covid, né? Assim, a gente está com um debate junto ao Ministério Público, até um informe bom para eu dar para o público. Essa live, a gente coletou algumas denúncias de algumas situações dos povos indígenas, nós vamos compilar isso para um documento no Ministério Público. E nós estamos começando o movimento de pressão política nos diversos poderes constituídos da nossa República, para tentar pautar uma política de sobrevivência, né, dos nossos trabalhadores. Eu gostaria que você comentasse quais são os pontos que vocês indígenas consideram fundamentais para esse enfrentamento da pandemia, que a gente pudesse também adotar nesse documento, corroborando com a luta de vocês. Então, fica essas 3 perguntas: saúde mental dos D6 e a pauta dos povos indígenas. Gente, se ninguém mais encaminhar a pergunta, é isso. Sônia, a palavra é sua. Tá. Bom, em relação ao suicídio, eu acho que não só os povos indígenas, né, mas muitas pessoas nesse momento estão muito angustiados, estão entrando em depressão, porque eu tenho falado muito que a luta, né, por sobrevivência deixou de ser uma luta só nossa, né? Eu poderia até dizer que bom que a gente tem hoje mais pessoas que estão preocupadas e que estão sentindo, né, isso, porque assim a gente fortalece, né, essa luta coletiva. Então é um risco, sim, muito grande de aumentar o suicídio entre os povos indígenas, porque é um momento que todo mundo está procurando um refúgio e nem todo mundo está encontrando. Né? Quando se diz fica em casa, fica na aldeia, fica no território, que é a orientação geral, né, que nós estamos dando para os povos indígenas, infelizmente, a gente se depara com a triste realidade que nem todos os povos indígenas têm o seu território demarcado, nem todos têm a sua aldeia, e aí a gente, né, reforça ainda toda essa realidade dos indígenas que estão em Mato Grosso do Sul, por exemplo, em acampamentos, em retomadas na beira da estrada. Os indígenas do sul do país, onde tem mais de 60 acampamentos, e os indígenas ali entre o asfalto e a cerca das fazendas, debaixo de lona. Da mesma forma, no Nordeste brasileiro, muita perseguição, né, conflitos fundiários ali direto, porque as terras indígenas estão na mão dos fazendeiros e os indígenas estão ali, né, perpetuamente brigando pela regularização do seu território.
Então, você vê aí que é uma preocupação grande você controlar e combater o coronavírus, mas nós temos todas essas outras situações que estão muito latentes e que exigem um esforço muito grande. E chega a hora assim que você não vê saída, você não vê rumo e você acaba se desesperando. E isso sim pode levar, né, a muito suicídio, porque é realmente um momento desesperador, né? Quanto ao Odisseus, eu quero trazer aqui mais uma vez os números, né, que eu falei aqui no início. E assim, a gente criou exatamente porque esse comitê para apurar, exatamente porque a CESAI não estava dando respostas, não estava notificando, né, os indígenas. Começou não notificando os indígenas que estão em contexto urbano, mas acabou que a gente viu que não estava registrando mais nada, porque mesmo os números ou casos, né, divulgados por meio de declaração do DICEI, a CESAI não estava divulgando. Então, hoje, nós temos um número de 121 indígenas falecidos, e quando você compara, né, com o número da CESAI, a CESAI registrou apenas... Espera aí, deixa eu ver aqui, Comitê Nacional... 31 casos. Olha só o disparate, né? Uma discrepância total nesses números. E enquanto a gente tem 846 infectados registrados, daí eu falei que isso não pode ser maior, porque não está tendo testagem, né, para os indígenas fazerem, né, sabe, confirmar se tal, se não está, né, pode ser muito maior. A CESAI registrou 606. Então, esse está bem aproximado, porque os resultados estão saindo, né, então a gente está pegando todos, né, o que estão sendo feito público e outras formas, e a CESAI está trazendo o que eles estão conseguindo fazer, né. Então, essa discrepância mostra essa omissão, esse negligenciamento, né, e transforma o racismo institucional no genocídio, né, autorizado, que é isso que eu venho falando. Então, não há uma estratégia, né, organizada com ações suficientes para combater esse coronavírus por meio da CESAI. Não existe. E nem tampouco pela FUNAI. Né? Então, não há uma preocupação, né, não há uma programação para poder atender os povos indígenas. E aí, nós, do Movimento Indígena, criamos esse comitê, né, que está apurando diariamente, porque a gente não quer que daqui a 30 anos, né, apareçam relatórios que revelem os desaparecidos pela Covid-19, assim como aconteceu com a ditadura militar, que 30 anos depois, o relatório Figueiredo mostrou, né, mais de 8 mil indígenas mortos pela ditadura. Então, a nossa ideia de manter isso registrado é exatamente para a gente também não transformar somente em estatística, mas a gente trazer a história, né, e dessa pessoa e do povo, né, como é que eles estão, quem são e quanto estão perdendo, né, para essa pandemia. E a preocupação maior nesse momento a gente traz para o povo Cocama, no Amazonas, que, né, já perderam 47 pessoas apenas de um povo, né, no estado do Amazonas. É a Amazônia em si é a região mais crítica, e o estado do Amazonas, né, traz esse agravamento, e o povo Cocama, que já perdeu 47 pessoas, né, lamentavelmente. Bom, e aí, para poder combater isso, nós estamos construindo agora um plano de enfrentamento. Nós fizemos a Assembleia da Resistência Indígena no dia 8 e 9 de maio, e estamos agora com 4 grupos de trabalhos elaborando esse plano, né, considerando essa etapa para frente, porque as estimativas mostram que esse pico, né, de intensidade do vírus, né, nas aldeias pode vir pode vir tardiamente em relação ao grau de contaminação agora nos grandes centros. E isso tende-se a intensificar da metade de junho para frente. Então, a gente precisa fazer agora esse planejamento para a gente... Oi, gente. Cérvulo, vocês estão me escutando? Eu caí ou a Sônia caiu?
Alô? Não, amor, não mexe não, peraí. Oi, Lélica. Parece que Observo. ela caiu. Se você quiser ir para os comentários, aí espera ela voltar. Ah, tá. Gente, então vamos lá. Deixa eu saudar as pessoas aqui, aproveitar esse momento. Tipo, recreio. Vamos lá. Quero agradecer, gente. Tanta gente veio falar aqui na live. Vamos lá. Antônio Latorraca Neto fez um comentário que a ameaça e os riscos são sistematicamente coproduzidos no sistema de modernização tardia. É muito triste notar que o atual governo federal, o que há, parece ser um aproveitamento da situação para exterminar os povos tradicionais desse país. Sônia, você é gigante. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou começar a falar, Sônia. tem que olhar todas as coisas que tá ligado, que não tá. Sônia voltou. Voltei, gente. Ô, Sônia, tem mais 3 perguntas. Eu posso fazer as 3? Aí você já fecha as 3 perguntas? Não dá tempo mais. Eu tenho 4 minutos, então eu só vou poder Então tá. tá? Então tá bom. Então fechar... 9 horas. Então tá. Não, tranquilo. Então fecha a sua linha de raciocínio. Eu estava falando do plano, né? Que a gente está construindo agora, e esse plano ele contém 4 eixos principais, né? Que são exatamente as medidas emergenciais que têm que ser tomadas daqui para frente. Até agora a gente trabalhou muito com as orientações gerais, né? Produção de materiais, de informativos e distribuição de EPIs para a equipe de saúde, né? E para algumas aldeias, várias parcerias firmadas para a gente poder trazer, né, material de higiene e equipamentos. E uma coisa também que a gente né, deparou muito até agora foi exatamente a insegurança alimentar. Né? Tem uma demanda muito grande por alimentação, né, para os indígenas que estão praticando, né, o isolamento nas aldeias. Então, nós precisamos agora pensar uma nova etapa, que é de pensar também a instalação de estruturas para atender né, os indígenas em casos de contaminação. Porque a estrutura da CESAI ela é insuficiente, não dá conta de atender, né, esses casos de contaminação pela Covid-19. Sendo que, em muitos casos, não dá conta nem de atender a demanda atual, né? E a gente precisa se antecipar, né, embora já, né, um pouco tarde, mas considerando que o aumento pode vir ainda mais na frente, a gente pensar agora essa instalação de estruturas, de respiradores, né, de pensar deslocamento dos indígenas que estão nas áreas mais distantes. Enfim, então tem esse ponto, né, esse eixo, que são medidas emergenciais a serem adotadas nas 5 regiões do país. O eixo 2, medidas legislativas e jurídicas. Então, no legislativo é a gente tentar barrar medidas como essa que a gente falou, da MP, do PL, né? E tem o PL da mineração que está aí também, que pode ser votado a qualquer hora, e a gente está aí no pé também para não aceitar essa tramitação. Né? Medidas jurídicas, de que forma que a gente pode acionar, né, esses órgãos e que em parceria até com o Ministério Público Federal, né, para que, né, esses órgãos dê conta de atender, né, os povos indígenas. A rede internacional, a gente tem uma parceria muito grande, né, redes consolidadas, de que forma que essas redes podem, nesse momento, trazer a pressão da comunidade internacional para o nosso, né, para o Brasil. E a comunicação, como melhorar ou potencializar a comunicação, né, das redes que já existem, mas a gente ter uma linguagem para dentro, né, de orientação, mas também para fora, para visibilizar, denunciar e fazer essa pressão que a gente vem fazendo. Né, e quando a gente fala da comunicação, nós estamos falando aqui, né, falei no início dos podcasts até a radiofonia, para as áreas mais distantes. Então, são exatamente esses 4 eixos que vai conter nesse plano. Semana que vem a gente vai estar com ele pronto, inclusive com plano orçamentário. E aí vamos atrás, né? Porque se o governo não faz e que está negando esse atendimento e essas ações, né, ações que possam combater,
a gente vai ter que se virar, né? E buscar outras formas de fazer esse enfrentamento. E acho que uma coisa que eu quero ressaltar também é exatamente a carta que a CESAI enviou, né, na quarta-feira para o DICES, impedindo o recebimento de apoios. Ou, né, dizendo que para receber algum tipo de apoio tem que esperar autorização de Brasília. Enquanto nesse momento que está todo mundo buscando formas, né, de ajudas humanitárias e que muita ajuda está chegando, ao invés do DICEI, né, fazer essa parceria e potencializar né, as ações, ele acaba negando aquilo que está sendo, né, disponibilizado. E isso realmente é muito grave, né? É muito, aliás, mais do que grave, isso é criminoso. Uma orientação dessa é criminosa. E aí a gente também foi lá, questionou, brigou, e aí agora eles fizeram uma outra carta já, né, minimizando ali a primeira. Mas como é típico já desse governo, né, tudo vai na contramão, tudo faz, né, o contrário do que tem que ser feito, e a gente só segue com essa orientação para ninguém seguir as recomendações desse governo federal para se proteger da pandemia, porque se você segue as orientações dele, você está, né, indo de encontro a um suicídio coletivo. E a gente, né, continuamos com essa articulação, essas parcerias, para a gente evitar mais um genocídio entre os povos indígenas. Obrigada. E aí peço apoio, né, para semana que vem, quando tiver o plano, a gente poder trabalhar junto e ver de que forma que cada um pode colaborar para a implementação. Obrigada, gente. Quero agradecer muito a Sônia pela participação e dizer para a Sônia uma coisa. Nós, da Dufimat, temos pressionado e estamos querendo convencer o nosso reitor de que a melhor utilidade da universidade agora é abrir os seus laboratórios para fazer testagem em massa da população, fazer estudos sobre condições de trabalho dos servidores públicos, condição de vida dos povos indígenas. Então, se puderem, demandem isso das universidades. A gente precisa tirar a universidade como uma produtora de papel para a gente ser uma produtora de ações efetivas e de ciência que possa contribuir com o nosso povo nesse momento. Uhum. Sônia Guajajara, você é gigante, você é maravilhosa, firme na luta, que nós estamos aqui também nos inspirando em você, né? Desejamos aí muita força, muita garra e agradecer demais, porque você abrilhantou a nossa noite. E vou te dispensar, vou dar os informes finais aqui da Dufimat. Se você quiser ir, já fica tranquila. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida, tá? Muito bom estar aqui com vocês e seguimos juntos na luta. Tá joia? Um abraço. Juntos, firme, abraço. Obrigada. Gente, assim, consonante... Obrigada. Consonante ao que a Sônia colocou, a Dufimat lançou uma rifa, desculpa, gente, uma vaquinha, uma campanha de arrecadação de recursos, e o card está na página da Dufimat. Parte das arrecadações da Dufimat serão destinadas aos povos indígenas, parte aos povos quilombolas e parte aos professores que estão sem contrato com o Estado, passando fome. Então, contribuam com a Dufimat. Se você não pode sair de casa para fazer a contribuição, faça pela internet mesmo. Estejamos juntos, cobrem da reitoria, que a universidade tem que ter um papel social nesse momento. E agora eu vou passar também para fazer as considerações finais ao Domingues, que foi um dos idealizadores desse espaço, e ao Gustavo, uma despedida do público, agradecendo ao público, agradecendo a Gueri, agradecendo a Michele, agradecendo todo mundo que esteve aqui presente conosco. Infelizmente ficaram perguntas sem resposta, mas a gente há de fazer um outro debate. A gente, como eu falei, nós vamos encaminhar um documento ao Ministério Público, e aí nós devemos encaminhar um debate. A gente está pensando ainda dentro da diretoria, mas chamando as lideranças dos povos indígenas para estarem aqui, para a gente bater esse documento. Mas, enfim, vou passar a palavra para o Domingues fazer as considerações finais que ele imagina necessária e despedir aí do pessoal. Opa! Tem que parabenizar a Dufimat, espero que a gente consiga promover outros eventos, fazer um encontro de povos indígenas, como já fizemos no passado. Nos 500 anos, os povos indígenas
se encontraram na Dufimate para ir para Brasília, a frente que vinha do norte, do Mato Grosso do Sul, do Acre, do Amazonas, vai para frente. A situação dos povos indígenas é cada vez mais grave, cada vez mais complicada aqui no estado de Mato Grosso. Eu acompanho a área há bastante tempo, né, e trabalho com uma temática que é conflituosa, que só tem destruído os povos indígenas, e a nossa universidade, lamentavelmente, ainda que tenha começado com o tema de Unicelva, a Unicelva virou essa tranqueira aí agora, pouco se dedicou à defesa dos povos indígenas. Esse compromisso é fundamental, é importante nós colocarmos a universidade mais próxima, não só dos povos indígenas, mas dos ribeirinhos, dos beiradeiros, como eles costumam se chamar aqui no Mato Grosso. E vamos aí para o que deve e é importante mesmo pressionar não só essa reitoria, como a próxima que deve estar entrando, né, que até o final do ano troca, para ver se muda um pouco, se muda a configuração da universidade, se muda os compromissos, porque, na minha visão, o custo do pós-endemia vai ser mais violento do que já está sendo até agora. Com a fala bandida do presidente da República hoje, estimulando que as pessoas se armem, né, para defender, para os acontecimentos que já têm ocorrido pelo Brasil afora, a gente não pode perder isso de vista. Só para concluir, a gente costuma muito falar do arco da ocupação. Né? Se a gente pegar o arco da ocupação, a gente vai ver que a flecha sai daqui, é a 163. A BR-163 está bem no meio do arco, quer dizer, de lá para cá, vai para a região de Ariponã, para o Acre, Rondônia. Hoje é mais violento do que Rio Maria, do que aquelas regiões no Pará, que ficaram marcadas pela violência, e hoje a situação ainda é muito mais grave. Na região dos Parecis, os índios estão isolados, alguns foram convencidos, né, a se tornar membros do agronegócio, como se isso fosse possível, e com isso as terras deles também vão sendo consumidas. Enfim, o assunto é longo, merece vários debates, foi muito bom, foi bom ouvir a Sônia, trazer outras lideranças, tanto daqui do Mato Grosso como do Brasil, que falem, né, índios mesmo, os índios falando, sempre é importante para a gente aprender e poder melhor entender como fazer essa ponte. Até porque nós temos uma situação já há algum tempo, hoje é o Dia da Biodiversidade, Dia Mundial da Biodiversidade, e o avanço das pesquisas na área tanto de produtos farmacêuticos quanto de produtos agronômicos, portanto, de alimento e remédio, terão a possibilidade de avançar muito com mais rapidez se somar ao conhecimento científico o saber dos povos indígenas. No caso dos fármacos, uma pesquisa que pode levar 10, 12 anos é reduzida em pelo menos 6 anos a partir da forma de saber que eles utilizam para identificar as plantas. Quer dizer, não é só uma coisa qualquer, não. É real, eles têm uma contribuição efetiva para dar, e nós temos um compromisso ético que não conseguimos fazer até agora. A Sônia falou da ordem de 13%, a área do país inteiro, se fosse demarcada, ia ter isso, nós não fizemos até agora. Para você ter uma ideia, seria mais ou menos assim, o tamanho de Mato Grosso com os povos indígenas, o resto do Brasil inteiro, para nós não índios. E, no entanto, nós não demarcamos ainda nem as áreas como foi previsto constitucionalmente. Daí a importância também dessa live que foi organizada, e tomara que a gente consiga avançar e fazer, né, avançar a questão, não só aqui na Dufimate, na universidade, mas no estado e na região como um todo. Parabéns, muito obrigado aí pela participação. Obrigada, Domingues. E agora, para encerrar, eu não sou muito boa de poema, não, mas vamos tentar. Por que cantamos? Mário Benedetti. Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará, por que cantamos? Se nossos bravos ficam sem abraços, e a pátria está morrendo de tristeza, e os corações do homem se fez cacos, antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte,
E se lá fica as árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência, e cada despertar o desencontro, você pergunta, por que cantamos? Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. Cantamos pela infância e porque tudo, e porque algum futuro, e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito não só basta, e já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece e porque o campo cheira a primavera. E porque nesse talo e lá no fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o sulco e somos militantes desta vida. E porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. Resistiremos, eles querem nos matar, mas nós vamos resistir. Até a próxima live, sexta-feira que vem.